Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a live é, Psicologia, Poética e Espiritualidade com o meu irmão André, que é da comunidade anglicana Ressurreição do Senhor, a comunidade que eu pastoreio aqui em Feira de Santana. E ele tem um dom, não é? Muito impressionante de conseguir conjugar espiritualidade, psicologia, morrer. E a gente aproveita quando tem amigo assim. Boa noite, minha mãe. Para poder trazer sabedoria, trazer partilha de vida para outros tantos amigos e amigas, né? Então, deixa ele chegar na live aí e eu já o chamo para conversa. Santo Amaro entrou em lockdown, né? Difícil. Manu, boa noite, Manu. Boa, minha mãe. Esperando André chegar. Pronto, André chegou e eu vou incluí-lo aqui já na live. Grupo de amigos nossos que a gente já vai iniciar. Pronto. Voltamos. Um Todas. momentinho. Deixa eu só avisar aqui Tudo. que a gente começou. Espera aí. Aham, ok. Para o pessoal do grupo lá da igreja. O pessoal ainda tá Chegando. chegando. Olha só, que coisa boa. Você não sabe o quanto eu estou feliz. O meu coração está em festa, porque falar desse tema para mim é encantador. E Eu partilhar sei. esse tema com você também é incrível, porque parece que você faz coro comigo, né? A gente praticamente canta a mesma música. Aham. Boa E noite, isso, Edneide. isso é muito bonito. Boa Boa noite, noite, nosso... tudo bom? Boa noite, nossos irmãos da comunidade anglicana lá de Petrolina. O Erlon, nosso Olha, amigo. Val Martins, boa Rosângela, noite. show, boa noite, Rosângela. Uma colega, uma amiga, Aham, também cliente, paciente minha, aham. e ela veio nos prestigiar agora, essa noite. Olha só, Pastor seja Cláudio, que bem-vindo. voltou. Uma boa noite. Tatiane, Erlon, boa noite, Tatiane, você veio, olha que coisa boa. legal. Olha, Que viu? Tá maravilha. dando, Aham. tá dando galera legal. Edneide, deixa eu ver mais quem entrou, eu não peguei aqui. Ron Nogueira, nosso amigo Erlon. Val, né, que é pastor, tá aqui, pastor Batista. A gente Sim. compartilhou uma live sexta-feira da semana passada, né, sobre ecumenismo, Olha foi muito. só. O Erlon, Erlon, boa noite. Boa noite. então, eu Olha, acho que a gente já pode ir iniciando, né, nossa conversa inicial, digamos assim, com a nossa apresentação, né, André? E sim, eu vou me claro. apresentar, depois lhe apresento e depois eu vou contextualizar essa live antes da gente entrar em algumas questões. Para quem não me Adriano, conhece, oi. só uma observação. A conexão está chegando aí, a minha imagem e o som. Sim, tudo normal. Está com você? Porque em alguns momentos, a sua corta. Ah, tá. Pode ser minha Você está conexão. falando, a imagem ela congela e o som também ele é cortado, né? Tá, pode ser minha conexão. Se travar em algum momento, eu vou passar para os dados móveis, tá bom? Pronto, tranquilo, Tá. tranquilo. É, então, o Edneide é a pastora Neide, né, lá do Sítio Camaçari. Sim, minha irmã, minha amiga, né, colega de profissão também. Obrigado pela presença. Marcelo, nosso irmão da comunidade anglicana também, está chegando aí. Olá, Marcelo. Então, para quem está vindo pela parte de André e não me conhece,
Eu sou Adriano Portela, dos Santos, sou natural de Santo Amaro, sou formado na área de letras, né, com doutorado em literatura, e sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ou mais popularmente conhecida como Igreja Anglicana. Pastoreio a comunidade aqui de Feira de Santana, sou professor também, né, de servidor público, e tenho feito essas lives, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, depois que André se auto-apresentar. Gil, nosso amigo aí, entrando. Que bom, Gil. É isso aí, tem que dar força. É, Leila, de Salvador. Passo a palavra para você, meu amigo. Ok. Bem, para quem não me conhece ainda, eu me chamo André, eu tenho formação em psicologia, sou psicólogo, sou professor de psicologia e sou psicoterapeuta. Também tenho mestrado na área de desenho, cultura e interatividade pela UFES. Especificamente, eu estudei as imagens do Livro Vermelho de Jung, que é esta obra que está atrás de mim, que é um conjunto de imagens, e eu pesquisei especificamente essas imagens e os sentidos e significados que possa ter dentro delas, né? E em torno também, como isso ocorre. Para quem contempla ou para quem estuda psicologia junguiana. Também sou graduando de filosofia e de letras. Sou um estudante de letras e filosofia, Colega concomitantemente. amigo. Seremos futuramente, né? Mas o meu interesse é literatura, arte, cultura, cinema e tudo isso que possa abarcar essas, esses elementos da alma, né? Uhum. É, então, eu tenho feito. Seja bem-vindo, né, a essa live que Muito a gente obrigado. conseguiu o horário de sábado às 18 horas. Eu vinha buscando um nome para essa série de lives e pensei primeiro teologia e outros saberes, porque eu tenho dialogado com pessoas de outro campo, como hoje nós iremos dialogar contigo, que é do campo da psicologia, né? É um homem multicamp, né? Mas aqui pensando sobretudo a psicologia. Já Uau, conversamos com o pessoal da área de história, né? Sempre com essa interdisciplinaridade. Mas, por final, eu defini o nome como teologizar, né? Eu acho que passar por esses campos diversos, não é? Psicologia, história, educação, literatura, né? Já fiz aqui com o Márcio, que é seu colega lá na Universidade, na Faculdade Católica, né? Nós falamos sobre teologia e literatura. E foi uma delícia. A gente passou 3 horas, pensa aí, 3 horas seguidas, abrindo uma live atrás da outra, e o pessoal não queria deixar a gente ir embora. imagina, imagina. Então, o teologizar, né, esse verbo, colocar a teologia em ação, acho que tem a ver também com olhar a vida, né, através dos olhos da teologia, passar por esses campos diversos. Então tem tudo a ver também com teologia e outros saberes, né? É olhar a vida com olhos teológicos, com olhos de quem contempla, né? Olhar o mundo Uhum, como quem o contempla, né? Acho que isso é importante, né? Contemplar é fantástico, diferente contemplar é diferente de fantástico. ver, né? De olhar, né? Isso. Se ter, eu acho que isso é muito importante. Aham. Não sei se você deseja acrescentar alguma coisa ao que eu falei agora sobre a contextualização. E eu falei algo, já me veio uma coisa na mente aqui de um poeta. Se quiser falar, fica à vontade. Ah, por favor, por favor. Gente, olha, Adriano, Fica à vontade. Opa, opa, opa. Vocês estão me ouvindo ou fui eu que travei e André tá ok? Me dê um retorno aí, por gentileza. ela fala poesia, né? Não há outra linguagem a não ser esta. E Adriano, ele vai ser este ser, esse profeta poético, e vai trazer a poesia.
curioso que Adriano em minha vida, ele sempre está nos lugares poéticos em minha vida, né? Ele sempre aparece ali, nos sonhos, nas minhas experiências religiosas, nas minhas experiências espirituais. A figura dele sempre é evocada pelo meu inconsciente. Eu queria fazer menção aqui que a gente tem o pastor Val com a gente, que é um poeta também, né? É um Olha homem só, de muitas sensibilidades e acho que vale a pena registrar, né? Nos contempla com coisas muito bonitas. legal. Então, enquanto você fala, eu vou caçar um poema aqui que eu me lembrei naquela minha fala, que é do Fernando Pessoa, o heterônimo Poemas de Alberto Caeiro, tá bom? Meu irmão, então vamos iniciar com uma questão, né, para você nos situar, porque a gente, hoje todo mundo pretende ter um pouco de entendimento sobre psicologia, né? Sobre tudo, né? A gente vai na rede social, todo mundo transita nos campos, tem noção de alguma coisa desse campo, daquele campo. E a Alguém disse que psicologia, travou. Será que ainda está travado? Por favor, Val me deem um disse, sinal. Val me disse que voltou. Voltou, né? Pronto. Uhum. Vamos, É, vamos e lá. aí, e sobretudo a psicologia tem como é um campo que tem uma demanda imensa nos tempos atuais, né? Por uma série de razões, as pessoas também se apropriam desses conceitos um pouco, mas é sempre bom ouvir de quem é da área, né? Então, por isso eu abro essa nossa conversa lhe fazendo a seguinte questão, né? Quais são as escolas psicológicas, né, abertas, né? Eu coloquei o abertas entre aspas, é, abertas à espiritualidade, e um entre aspas para que você nos diga o que isso significa, né? O que é que significa dizer que são abertas à espiritualidade? Tá bom? Ok, vamos lá. Aliás, uma outra coisa antes de você retomar, gente, é importante a gente fazer uma distinção aqui inicial, né? É, entre religião, religiosidade, espiritualidade, né? Porque religião, vamos pensar a religião como no aspecto institucional. Não é apenas isso, mas vamos colocá-la no campo do institucional. Não é? E a religiosidade como o exercício de tudo aquilo que a gente espera, pretende dentro de um campo institucional de uma religião. Né? Só que a religiosidade pode ser vivida, vivenciada para além dos limites de uma institucionalidade. A religiosidade está colada à vida, né? Digamos assim. Ela, ela passa pelas nossas relações com as pessoas, com as coisas, Sim, com os objetos, com a natureza e com Deus, sobretudo, né? Então, a espiritualidade é algo que atravessa, a religiosidade é algo que atravessa a vida. E aí, entrando especificamente na espiritualidade, vamos dizer que a espiritualidade é, é um modo da gente exercer, digamos assim, essa religiosidade, essa nossa conectividade com tudo que está aí e que nos religa a gente mesmo. Então a espiritualidade vai ganhando formas, né? Contornos de pessoa a pessoa, né? Cada um performatiza, digamos assim, a eu espiritualidade de adoro. uma maneira diferente. Quero saudar Vitório Passos, meu amigo, que entrou aí. Um abraço para você. Seja Desculpa, bem-vindo, André, Vitória. mas eu acho que era necessário fazer essa distinção, não é? Para Não, e poder. é importante que se faça, e eu lhe agradeço até. Muito obrigado por isso. Né? Adriana, aqui é um bate-papo, tá bom? Então, você tem toda a liberdade de entrar, eu acho, as pessoas também têm a liberdade de fazer os seus comentários, né? É um bate-papo, nada mais além disso, né? E Uhum. assim fica mais gostoso. Mas é importante fazer esse tipo de distinção mesmo. E à medida que a live for ocorrendo, a gente vai aprofundando cada vez mais essa distinção entre religião, religiosidade e espiritualidade, né? Uhum. Ainda mais sobre o campo da
psicologia, sobre esse olhar, tá bom? Eu posso começar, então? Fica à Você vontade. quer refazer a pergunta? Não, é isso, né? Quais seriam essas escolas psicológicas que são abertas à espiritualidade, nessa concepção Pronto. de espiritualidade que a gente colocou um pouco, né? E o que você também possa alargar mais, se quiser. E o que isso significa, né? Dizer que é aberta à espiritualidade. Ok, então vamos lá. Bem, é, a primeira coisa que nós temos que entender é que a psicologia ela é uma ciência nova, é uma das ciências mais jovens que nós temos, né? Dentro desse campo de conhecimento que a gente chama de ciência, tá bom? Até então, até meados do século XVIII, XVII, a ciência ainda estava vinculada ao campo da filosofia, né? A Hum, ciência era uma disciplina da filosofia. A partir do momento que ela se torna ciência, com a criação do laboratório de Wundt, né, que seria uma psicologia experimental, ou seja, através de um critério científico de testagem, né, e de medidas, a partir desse momento que a gente pode pensar em uma psicologia enquanto ciência. Mas ainda assim, a psicologia é uma ciência relativamente nova, mas também com grande potência. Então, quando nós falamos em psicologia, na verdade, nós deveríamos falar de psicologias no plural, porque não há só um modo de se pensar a psicologia. Por isso que nós falamos de escolas psicológicas, né? sim. E temos as mais conhecidas, né? Que quem classificou dessa maneira foi o Abraham Maslow, né? Ele que fez esse tipo de classificação, em que ele em que ele dividiu a psicologia em quatro grandes escolas, né? E aí nós temos o behaviorismo, que seria a psicologia comportamentalista, né? Temos a psicanálise, que é um tipo de psicologia também, apesar que os psicanalistas negam, mas o próprio Freud afirma em suas próprias obras que a psicanálise também pode ser denominada de psicologia profunda, né? E Aham. aí nós vamos entrar um pouco nesse campo posteriormente. Nós temos a psicologia humanista, né, que é uma psicologia que retoma a filosofia com os estudos em fenomenologia, no existencialismo, e nós temos a psicologia transpessoal, que é uma psicologia que leva em consideração a espiritualidade. Ok. Mas isso não quer dizer que, por esse nome, psicologia transpessoal, né, que seria uma psicologia que leva em consideração a espiritualidade, isso não quer dizer que as outras abordagens não tratam, não falam e não criam um discurso sobre a espiritualidade humana. Na verdade, todas as escolas tratam de uma certa maneira e de uma certa forma sobre a espiritualidade, né? Hum, Então, nas escolas mais cientificistas, né, a gente pode colocar assim, que está próximo dessa grande escola do behaviorismo, temos a psicologia pragmatista, né, que começa lá com William James, aham. com a sua obra a experiência religiosa, as variedades da experiência religiosa. Em psicanálise, nós temos dois nomes, né? Um ainda que ainda é um nome que se discute dentro do campo psicanalítico se ele é ou não é psicanálise, mas está lá, Hum, né? Agora, um outro nome já é muito mais aceito, que é o Eric Fromm. O Eric sim. Fromm é um dos autores dentro do campo da psicanálise que discute espiritualidade, né? Especificamente em duas obras, Psicanálise e Religião e O Dogma de Cristo. São essas duas obras de Eric Fromm em que ele traz esse tema logicamente, que esse tema é diluído também por outras obras,
escritas pelo autor. Agora, nós temos também o Carl Gustav Jung. E aí é que está o grande cisma. Jung, ele ainda, em toda a sua psicologia, nós encontramos fundamentos psicanalíticos ali. Né? Ou seja, assim como Freud, Jung fez uma metapsicologia. O que isso significa? A mente explicando a própria mente. Né? Não mais a mente seria um substrato ou um epifenômeno de produções neurobiológicas e neuroquímicas, mas a mente em si é alguma coisa. Freud chama isso de aparelho psíquico. E Jung também confirma essa mesma ideia, né? Que nós temos uma instância metapsicológica independente do organismo físico, mas que influencia o corpo. Uhum. Tá? E um dos primeiros autores, o que inaugurou exatamente a elaboração de discutir a psicologia e a experiência religiosa e a espiritualidade foi o próprio Jung, né? E posteriormente nós temos a psicologia transpessoal, que ela começa com Abraham Maslow, né? Em que ele escreve a dimensão transpessoal humana, que seria aquela dimensão última dentro da pirâmide em que ele constrói sobre as necessidades básicas humanas, e no topo nós temos a dimensão espiritual ou a dimensão transpessoal, né? E posteriormente, dentro dessa escola humanista, nós podemos encontrar Rollo May, Carl Rogers, Ken Wilber e tantos outros que discutem a espiritualidade como algo necessário e como algo fundante do ser humano, tá? E, Mas dentre esses autores, claro que cada um possui uma epistemologia própria, um corpo teórico muito específico, eu escolhi discutir esse tema a partir de Jung, tá bom? Mas é bom que fique claro, Jung não é o único teórico dentro da psicologia que discute espiritualidade, tá? você, Mas não, eu ia diga, dizer, diga. não, eu ia dizer, senti falta, não sei se você falou, talvez eu passei batido, mas de Victor Amen Franklin, né? Sim, Victor Onde, Frankl que está entre e que está ali também dentro das psicologias humanistas, né? Eu sou um leitor de Viktor Frankl e fiquei ele aqui trata exatamente, esperando. sim, e ele trata exatamente a espiritualidade na obra A Presença Ignorada de Deus, né? É nessa obra específica em que ele fala sobre o inconsciente espiritual, né? Em que, olha só, você está com uma obra aí do Viktor Frankl, que é um estudo antropológico sobre a teoria dele, não é isso? Isso é. Mas há uma obra específica de Viktor Frankl em que ele discute espiritualidade e ele traz uma noção de um inconsciente espiritual, né? Mas é interessante que se diga, mesmo aí a gente pode fazer um contraponto entre o Viktor Frankl e o Jung. E os dois tratam de espiritualidade? Sim, os dois tratam de espiritualidade. Mas Viktor Frankl, ele parte de uma outra lógica epistemológica, que logicamente é a fenomenologia, né? Sim. E o existencialismo, tá? Jung parte de uma ideia metapsicológica que tem raízes na psicanálise. Então, são duas maneiras, são duas formas de se entender a espiritualidade humana, tá? Uhum. Entendi. Agora, me situe no tempo, Adriano, porque eu tenho muita coisa a dizer e eu tenho um problema sério com horário. Eu É, posso, eu posso falar ainda um pouco mais sobre a psicologia junguiana? eu acho que é bom, se você vai calçar sobre isso, né?
calçar sua fala aí. Porque Fale um eu, pouco mais. eu dei uma, eu dei uma introdução sobre as escolas e agora eu vou focar exatamente como a psicologia junguiana vê a espiritualidade, Pronto, né? fica à vontade. Como ela pensa a espiritualidade, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Olha, o tempo, você vai me puxando e falando, André, calma, olha, o tempo já está estourado. Vamos lá. Bem, olha, Só, desculpa, não, só, sim, só saudar ok. quem entrou depois da nossa Ah, live. Sejam sim, bem-vindos, sim, sim. bem-vindas. Saudar a Renata, minha Sim. esposa, que está acompanhando lá na sala aqui de nossa casa. Renata, um cheiro, Renata. Um cheiro. Um forte abraço. Por favor, Olha continue. só, vamos lá. Então, Rosângela está dando risada aí, ó. Está rindo aí. Você entendeu, né, Rosane? É Rosane? Ó, você, Olha como uma só. boa, você, como uma boa mulher, Então, entendeu minha saudação, minha deferência, minha amada esposa. olha só, então. É, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Bem, não há como não falar de Jung se não falarmos de Freud, né? Então, a gente vai ter que passar um pouco ah, por esse caminho aí, tá bom? Então, vamos lá. Olha, é interessante a gente pensar a psicologia quando trata da espiritualidade. A psicologia ela não se propõe fazer uma teologia, né? A psicologia, quando ela discute a espiritualidade, ela está falando da experiência humana nesse campo que nós denominamos de espiritualidade, religiosidade e religião, tá bom? Então, a psicologia não está preocupada com a existência ou não de Deus, porque esse não é o campo em que ela se debruça. Esse é o campo da teologia. A teologia seria a ciência que se propõe a estudar a religião, a espiritualidade, a religiosidade, e é um discurso sobre Deus. A Uhum. psicologia é um discurso sobre a alma. É diferente. Então, como a experiência religiosa ela acontece na alma, como ela ocorre dentro do sujeito. Né? Então, falar sobre alma em psicologia, falando a partir de Jung, é falar da dimensão inconsciente. Na psicologia junguiana, quando nós falamos sobre alma, nós estamos falando sobre o inconsciente. E o inconsciente é um conceito hipotético. Não há uma prova física, não há como mensurar a dimensão inconsciente, e nenhum neuropsicólogo ou psiquiatra ou neurocientista pode fazer uma asepsia, abrir o nosso crânio, investigar o cérebro e encontrar fisicamente o lobo ou a amígdala e dizer, olha, aqui está o inconsciente. O inconsciente, ele é uma dimensão que ela acontece no ato, né? Por isso que quando nós falamos de inconsciente, nós estamos falando sobre o ato. Então, quando Jung fala sobre alma, Jung está falando dos atos da alma, desses efeitos da alma. E nós só podemos apreender a alma a partir dos seus efeitos, né? Então, por que a psicanálise é importante? Porque a partir de Freud é que a ciência começou a conceber a ideia de um inconsciente, né? Primeiro, Freud, um cientista cientista médico, estudando o sistema nervoso das enguias em Viena, recebe um convite de Charcot, na verdade, a partir de uma bolsa de estudos, para acompanhar alguns experimentos que Charcot fazia em laboratório, né?
para os seus estudantes de medicina e de psiquiatria. Que experimento é este? O experimento com a hipnose. Ou seja, como isso funcionava? Charcot, ele hipnotizava alguns voluntários e dizia: agora você não sentirá mais suas pernas. Estalava o dedo e o sujeito não sentia mais as pernas. Logo depois, Charcot, agora eu quero que você volte a sentir as suas pernas. Estalava o dedo ou produzia um som, o sujeito acordava desse transe hipnótico e o sujeito passava a andar. Aquilo para Freud foi surpreendente, porque ele percebeu, se a minha mente tem a capacidade de produzir doença, ela também tem a capacidade de curar o corpo. É. E isso foi uma curiosidade para Freud. E ele começa ali a trabalhar com seus pacientes com a hipnose. Mas ele foi percebendo que alguma coisa escapava desse método. O quê? A consciência não participava disso. O sujeito acordava do transe, mas ele não sabia o que tinha ocorrido ali. E aí, a partir de uma paciente de Freud com Breuer, que é um companheiro de Freud nessa jornada de tentar entender o ser humano, ele descobre a técnica da associação livre. O que é isso? O sujeito deita em um divã e o psicanalista diz: fale tudo aquilo que te vem à cabeça. E o paciente vai dizendo e falando e criando associações de que a cor vermelha, de que ele sempre sonha, lá para as tantas ele vai descobrindo que é a mesma cor do prato do gato que ele estava olhando quando uma pessoa que ele amava muito faleceu, por exemplo, um pai, um irmão ou uma mãe. E que a cor vermelha estaria associada à perda, à morte, à luto. Então, ele sempre sonha com pessoas usando vermelho e atacando. E aí Freud, ele descobriu uma dimensão que só poderia ser acessada pela linguagem e pelo símbolo. Né? Somente o sujeito, ao falar, é que seu inconsciente se desvela. Por isso que o inconsciente está no ato. Uhum. Né? Não é, Somente no meu discurso não é é que ele se palpável. desvela. Exatamente. Então percebam, onde entra Jung nessa história? Jung, ele conhece Freud a partir da sua obra A Interpretação dos Sonhos, né? E se comunica com Freud, os dois têm um encontro, e a partir dali, apesar que muitos teóricos e psicanalistas afirmam que Jung foi discípulo de Freud, mas as cartas trocadas entre Freud e Jung, até o cinema, o próprio filme Janelas da Alma e um método perigoso, mostra claramente que Jung foi um colaborador de Freud. A psicanálise foi escrita a duas mãos, Uhum. né? A psicanálise ela foi escrita e ela foi elaborada tanto por Freud quanto por Jung, até o Freud afirmar que o Jung seria o herdeiro da psicanálise. Jung foi presidente da Associação Psicanalítica de Viena. Ele foi presidente, né? Ele elaborava os textos juntos com Freud. A ideia de pulsão da psicanálise foi elaborada por uma paciente de Jung. Agora, o interessante é que em algum momento Jung rompe com Freud quando ele entende que a espiritualidade ela tem um lugar, ela acontece em algum lugar e ela acontece no inconsciente.
ali é o campo, aonde a espiritualidade ela eclode. Agora, isso foi motivo para Freud e Jung romperem? Em, em que sentido? Como isso ocorreu? Porque Freud considerava a religião como uma neurose coletiva. Para Freud, a religião seria uma experiência secundária da neurose. Lacan explica isso muito bem. Vamos imaginar. Nós somos uma mesa com 3 pés. E é uma mesa caída, tá? Para Lacan, o que Freud queria dizer era que nós precisamos de uma quarta perna, só que essa quarta perna é artificial, ela não é natural, né? Para a psicanálise, nós somos seres faltantes. E essa falta nunca será suprida. Por isso que Freud diz, a religião, ela se configura como uma neurose coletiva, porque nós precisamos lidar com essa falta. O que é a falta? A finitude, a morte, o sofrimento, né? Lacan vem afirmar que existem duas coisas que nós não podemos olhar de frente, que nós precisamos de filtro, que é o sol e a morte, né? Já que Lacan afirma isso. E nós precisamos da religião como esse filtro. Porque o nosso ego, ele não consegue, ele não assimila, porque aí rompe uma psicose, a finitude. Nós compreendemos de maneira cognitiva mesmo, que nós temos uma finitude e tudo mais, mas experiencialmente a vivência com a finitude é trágica, muito trágica. E então, para Freud, a religião teria essa função, né? Que aí parte exatamente desse Édipo, né? Tem tempo de dar uma explicação sobre o Édipo para entendermos um pouco mais? A gente já está 40 minutos dessa live. Meu Deus, então vamos lá. Então, eu vou. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Vamos colocar uma segunda questão. Pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que abrir um segundo bloco, se o pessoal concordar aqui. E aí a gente segura aí essa questão do Édipo para depois linkar nesse segundo bloco. Vilma colocou aqui, ó, com certeza. Parece que ela quer ouvir sobre o complexo de Édipo. Ótimo. Minha prima. Pessoal, olha só, vamos lá. Então, segura aí o complexo de Édipo, a gente chega lá. Mas queria colocar uma outra questão, então, né? No polo negativo, se a gente puder dizer assim, da questão, né? Você delimitou bastante o que seria isso, né? Da abertura da psicologia à espiritualidade. Falou isso em Freud, falou isso em Jung, né? Contextualizou. Sim. Mas no polo negativo, o limite entre o desequilíbrio e a experiência, né, mística é muito tênue, né? Já que a gente pode trazer isso para o campo da análise, né, da terapia, esse limite é muito tênue. E a gente sabe que nem sempre, como é costumeiro nas diversas profissões, um terapeuta pode estar assim tão atento a essa questão, né? Às vezes pode ter uma postura que não consiga olhar isso com precisão, digamos. Mas quais indicadores, né, a gente pode ressaltar para proceder essa fina distinção? Há indicadores, né? Porque também isso sabe que é um... Há indicadores. Ok. Vamos lá. Mais uma vez, eu teria que contextualizar, porque não há como a gente... Vamos lá, então, né? Como saber se uma experiência religiosa é genuína de fato
E quando saber que essa experiência religiosa, ela na verdade é uma experiência de um desequilíbrio emocional. Como fazer esse tipo de distinção, tá bom? Então vamos lá. Essa não é uma pergunta fácil, e é um campo tênue, como você mesmo colocou, mas algumas pesquisas sérias feitas pela OMS, exatamente, a OMS fez uma pesquisa e um estudo muito grande nesse campo, tanto é que o DSM-4, mas nós já estamos na quinta edição, temos o DSM-5, e para quem não sabe, gente, o DSM é um catálogo, é um compêndio que ali nós encontramos a definição, né, a partir de uma etiologia e a partir dos seus efeitos, dos transtornos mentais, né? Então ali nós encontramos uma classificação de que o que é depressão e como ela ocorre e quais são os sintomas, né? Ou seja, se o sujeito manifestar pelo menos 5 sintomas descritos no DSM, que é o compêndio, o psicólogo, o psiquiatra pode classificar a pessoa como um sujeito acometido pelo transtorno depressivo. O DSM é um desdobramento do CID-10, o DSM-4. Agora, o DSM-5 é um desdobramento do CID-11, né? Então, todas as classificações de adoecimento mental, que nós não usamos mais o termo doença mental, e sim transtorno, tá? Hoje nós não utilizamos mais a nomenclatura doença mental, porque doença pressupõe um marcador biológico, que nós entendemos que nós falamos em transtorno, porque o transtorno ele tem um marcador comportamental, né? Ou seja, é o comportamento que gera sofrimento, né? Por isso que nós chegamos, os profissionais de saúde, entendemos que o mais assertivo é utilizarmos o termo transtorno mental e não mais doença mental. Só uma dúvida me surgiu aqui. Por exemplo, Sim, a pedofilia seria um transtorno ou uma doença? é um Como você está transtorno. no transtorno? É um Então, transtorno. isso vale para todas essas tipologias que Sim, foram identificadas nos comportamentos. sim, sim. Por quê? Porque são doenças comportamentais. Ok. O pedófilo, ele, ele é classificado assim a partir do comportamento. Uhum. Não há um André, exame. Sim, eu diga. só, depois que eu coloquei a questão, me veio uma fala para contextualizar a importância dessa questão. Para quem chegou Sim. depois, aí um abraço para a Dinho, mais umas duas pessoas chegaram depois. A questão Aham. o limite entre o desequilíbrio e a experiência mística é muito tênue, né? Quer dizer, muito fino, né? O limite é pouquinho. Mas quais indicadores podemos, né, ressaltar para proceder essa fina distinção? E aí me veio à mente que recentemente no Brasil nós tivemos a questão do caso João de Deus, que está agora tendo a Sim, sim. série na Google Play, Aham. na Globoplay. Olha Isso. eu fazendo aqui merchandising para os outros, né? Mas que me parece demonstrar isso Claro. com muita da importância da pergunta, né? É, Aham. Claro. Claro porque, que sim. e aí a gente entra no outro campo, André, que eu comecei a notar a partir da experiência, a partir de eu ver sobre João de Deus e outras coisas, né, que passaram pela minha vida, que é do abuso no meio espiritual. Né? A pessoa se usa de um suposto dom, ou talvez tenha o dom corrompido, não sei, e isso se deteriora a ponto de se transformar, se tornar um transtorno, né? É, Isso. Aham. e aí, por exemplo, nós temos o caso da Sabrina, que foi uma das que ajudaram a potencializar a denúncia sobre o João de Deus e que acabou suicidando.
ela foi Aham, abusada. Ela foi abusada no contexto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, os chamados Mormons. aham. Depois ela denunciou Prembaba, espiritualidade oriental, né? E só que isso tudo é uma troca de energia muito grande, né? Tem muita coisa aí. Ela fugiu do país para nos porque foi ameaçada, enfim. Então só para Aham. dizer, é um parêntese para dizer da importância dessa pergunta, porque a gente tem uma questão de Isso. abuso no meio espiritual muito grande e também por parte dos fiéis, às vezes, transtornos que Aham. fogem do controle das lideranças também, né? Isso. Exatamente isso. E é uma pergunta que é bem pertinente, porque, veja só, é uma pergunta que desafia o sagrado, né? Aquilo que a gente toma como sagrado. Porque nós, a grande maioria, toma o sagrado como algo que não deve ser corrompido, como algo que não deve ser questionado, como uma experiência que não deve ser questionada, né? E muitas vezes a distinção entre sagrado e profano como algo puro e algo impuro, isso é perigoso, porque também no sagrado existem grandes perigos, né? Jung trata disso muito bem quando ele traz o conceito de sombra, e especificamente na obra Resposta a Jó, quando ele diz assim: cuidado com Deus, ele pode matar você, né? Mas quando ele diz Deus, não é Sim. exatamente isso. Cuidado com as instituições que falam sobre Deus, né? Cuidado com esses espaços e essas pessoas que dizem, né, de que estão fazendo em nome de Deus. Olha o nome João de Deus. Só isso já traz uma carga, né? Uhum. João de Deus. Imagine. E essa palavra, e claro que a gente vai mergulhando em Jung quando ele trata sobre a experiência do luminoso e dessa palavra Deus, sobre esse grande arquétipo, né? Que aí eu quero aprofundar isso um pouco mais, mas eu quero voltar um pouco antes, Adriano, Então, para não perder o fio da meada, porque eu preciso dizer sobre esses indicadores, tá fica à bom? vontade e desculpa ter feito esse corte também. Então, vamos lá, vamos lá. Olha só, perceba. A OMS fez essa pesquisa com 250 mil pessoas em 52 países, sobre pessoas que alegam ter tido algum tipo de experiência espiritual, seja ela ouvir vozes, ver pessoas, ver vultos, ver seres místicos, sofrer, pessoas acometidas de intuição, experiências fora do corpo, né? E essa pesquisa apontou que 10% da população em geral desses 52 países relataram ter esse tipo de experiência. Saiba que essas pessoas não fizeram uso de substância psicoativa e nem possuíam de diagnóstico psiquiátrico de transtorno psicótico. Vou traduzir. Transtorno psicótico são as pessoas que sofrem de delírio e alucinações. Essas pessoas não tinham esse tipo de diagnóstico. Eram donas de casa comum, eram trabalhadores, eram pessoas, eram executivo, empresários, pessoas da classe A, B e C, né? Ou seja, pessoas que não tiveram nenhuma passagem em qualquer hospital ou fizeram uso de algum tratamento, seja psicoterápico ou psicofármaco, para tratar algum tipo de transtorno. Ok. O que essa pesquisa significa? Que, em geral, a população geral, ela é acometida por esse tipo de experiência. Por isso que nós não podemos dizer que toda experiência religiosa, como antes se acreditava por muitos psiquiatras e da área da saúde mental, que qualquer experiência religiosa ou espiritual signifique a manifestação de um sintoma.
psicopatológico. Uhum. Não significa isso, tá bom? Agora, muitos sintomas psicopatológicos possuem conteúdos religiosos. Essa é a distinção, tá? Muitas vezes, um sujeito acometido por delírios e por alucinações ou por abusos, ele reveste toda a sua experiência sintomática com um discurso religioso. E o que é esse discurso religioso? É o discurso do númen, o discurso da divindade, o discurso do sagrado. O problema não é o discurso, ele em si mesmo não é a questão central, mas o sujeito em transtorno, ele pode se utilizar desse tipo de discurso, ou seja, eu matei uma pessoa porque Deus mandou, né? Eu fiz isso porque o espírito me tomou e me fez abusar dessa pessoa. Nós vemos muito isso aqui na Bahia, né? Ou seja, a mulher tem uma vida sexual livre e aí as pessoas olham e falam, ela está com uma pombagira no corpo, né? Ou seja, atribui um discurso do sagrado, da experiência mística, para justificar um comportamento. E é um comportamento compulsivo, né? Uma compulsão sexual, por exemplo. E a pessoa, ela se justifica nisso. Ah, eu faço sexo com muitas pessoas porque a minha entidade é a pombagira. E ela me faz fazer isso, né? Ou seja, eu mato tantas e tantas pessoas porque o meu guardião é o Exu Caveira, né? Ou Sim. seja, todo desvio de comportamento, ele é embebecido em um discurso religioso. Nesse sentido, é que a gente pode agora pensar em indicadores. Alguns profissionais de saúde mental e pesquisadores desenvolveram indicadores. É claro que isso não é absoluto, né? A gente tem que trazer aí uma reflexão contextualizada sobre a cultura, sobre o meio em que o sujeito está inserido, para que esses indicadores façam sentido, tá bom? E esses indicadores são: a primeira coisa, a experiência espiritual de qualquer pessoa. Se ela Ótimo. é a sim, diga. Eu vou te pedir licença. Ó, só por uma questão Uhum. didática. Ok. Nós temos 5 minutos para terminar essa live aqui. Eu acho que não dá tempo Ah, de você apresentar esses indicadores. Então, tá ok. eu quero propor Vamos da lá. gente encerrar aqui nesse momento, né? Uhum. E abrir a live de novo. Então, quem está acompanhando está gostando, Ok. fica aí. A gente vai abrir de novo, só porque eu estou propondo isso, porque a gente depois deixa salva lá no meu canal E- e no IGTV. Ok, Então, quem vai ver depois precisa ter uma sequência ok. arrumadinha, né? Tá Tranquilo, ok, ok? ok. Então vamos lá, vamos lá, Então, vamos lá. então, Então. pessoal, por favor, aguarda aí que a gente volta agora, agora, agora. Obrigado pela presença. Vamos lá.